Olá pessoal, nós estamos aqui novamente com mais um episódio para o nosso canal Cristalizou Cash. Então nós já pedimos a todos que façam sua inscrição no nosso canal para que vocês continuem tendo acesso ao nosso conteúdo, tá ok? Eu sou a Vivi. Eu sou o Alan. E hoje nós temos aqui o nosso convidado Caleb. Tudo bem, Tudo Caleb? bem, muito prazer, gente. É um prazer estar aqui com vocês, né? Poder Prazer participar nosso desse também. podcast. Eu sei que aqui a gente vai desenvolver, vai ter assunto muito legal, né? Porque eu já vi o histórico de vocês e tá top, então vai ser top. Legal. Caleb, qual é a sua igreja, onde você congrega? Atualmente eu tô lá na Vila Prudente, né? Na igreja chamada Virtude. Eu congrego lá faz pouco tempo, faz 6 meses, ou acho que 6, 8 meses que eu tô ali. Eu vinha de outra igreja já, eu sou convertido eu cresci na igreja, né? Então, não é tipo assim, é difícil dizer quando a gente cresce na igreja, eu me converti com 22 anos, né? Porque tipo, assim, não teve uma idade, assim. Eu sei, tipo assim, que eu cresci na igreja, mas nos meus 14 anos, assim, foi quando eu falei, nossa, eu realmente sou cristão, é isso que eu quero pra minha vida. Então eu me converti aos 14 anos, né? Assim que eu falei, é isso que eu quero. Tem entendimento. E fui seguir nessa caminhada até que Deus nos direcionou, a minha família toda a sair de onde a gente estava e hoje a gente tá lá na Vila Prudente. Ah, Essa é a legal. caminhada. E aí eu gostaria que você compartilhasse com a gente justamente essa até para você chegar aqui, então teve Uma algumas história bem longa. experiências Sim, aí no meio do com caminho. certeza. E compartilha aí com a gente, então. Claro, com certeza, né? Tipo, deixa eu ver por onde eu começo. Você já mais ou menos você já iniciou, né? Então você Aos 14, Sim, você aos teve 14, entendimento. né? Tipo assim, quem é o Caleb, né? Tipo assim, por onde isso tudo começou? Então, tipo assim, Deus já começou a trabalhar na minha vida antes do meu nascimento, né? Porque a minha mãe, ela tinha uma bactéria no útero que não deixava a criança nascer, né? Pelo menos foi o que me contaram, porque assim, ninguém sabe muito bem o que acontecia, mas a minha mãe não conseguia engravidar. Certo. Né? Então, tipo assim, já era, tipo assim, muito difícil de eu e meus irmãos estarmos aqui nesse mundo, né? E aí a minha mãe era convertida, né? Ela casou com meu pai não era convertido. E aí os dois foram para a igreja, se converteram e Deus fez um milagre e a gente nasceu, minha mãe engravidou. Então desde ali eu sei que Deus já tinha começado alguma coisa, já tinha planejado, né? Tipo como Davi fala, né? Você viu meus ossos ainda não formados no útero da minha mãe, eu sei muito que essa palavra aponta para mim, né? Porque antes de eu nascer, meu Deus, isso para mim é incrível, sabe? Que Deus já tinha pensado que eu iria nascer e montou todo esse contexto para me colocar ali. Então assim, eu sei que talvez se a mãe nunca tivesse clamado a Deus por um filho, eu nunca estaria aqui, né? Então já começou aí a minha história, né? Não é uma história doce, né? Tipo, de nasci, tive famílias maravilhosas, né? Meus pais, depois que eu nasci, meus pais eles se separaram um tempo depois, né? A minha mãe já tinha 3 filhos, que era eu, minha irmã e meu irmão o mais velho, né? E a minha irmã do meio e o caçula do meu pai. E nisso aconteceu lá toda a situação, meus pais se separaram. Sim. Então, tipo assim, eu não tenho lembranças do meu pai na minha casa. Então, tipo assim, pra mim, eu não lembro, eu lembro só uma vez, gente. Olha que triste, que eu caí da escada e meu pai veio me pegar. Então, tipo assim, essa é a única memória que eu tenho. Mas, tipo assim, meu pai e minha mãe junto, eu não tive. Então, eu lembro que isso me caiu a ficha muito tempo depois, né? Eu fui contar isso pra um amigo meu. Ele me falou, você já não nasceu num contexto feliz, que uma criança nasce num mundo colorido. Porque quando eu nasci, já tinha essa intriga e meus pais se separaram, tanto que eu nem lembro, né, dessa família unida, né? Então, pra mim, foi normal eu ter 2 casas, né? Eu ter lá a minha madrasta e o meu padrasto, sabe? Normal, ó, que absurdo. Não deveria ser assim. Mas foi nesse contexto que eu cresci. Certo. Então, nisso, meus pais já tinham se convertido, né? Mas como o meu pai foi embora, ele não ficou um pai ausente, mas ele ficou fora porque não tinha como ficar junto, né? Eu cresci com a minha mãe e o meu padrasto. E aí a gente ia pra igreja esporadicamente, porque depois disso a minha mãe não se firmou mais, tipo assim, ficou firme na igreja. Mas o meu pai se firmou na igreja, né? Que ele se converteu, casou e ficou firme lá. Então eu ficava lá na minha mãe e eu ia pra igreja esporadicamente. Eu ia muito pra escolinha dominical, porque a minha avó me levava. Tipo assim, eu nunca não lembro da minha mãe dando um incentivo. Tipo assim, cara, vamos pra igreja. Não, tipo assim, eu ia muito porque
alguém ia e me levava. Né? E eu agradeço muito a Deus, né, por todas as pessoas que um dia chegaram até mim, né? Quando você tava no seu pai, você ia com certeza. E lá no meu pai, assim, meu pai sempre foi um pai presente. Ainda que meu pai tenha ido morar com a minha avó e depois casou, ele não teve mais filhos porque ele operou depois que me teve. Então, tipo assim, meu pai sempre foi um pai presente ali e presente na vida com Deus. Né? Então eu nunca senti falta, né? Talvez meus irmãos não sei por eles, mas eu nunca senti, nunca falei, eu não tenho um pai. Eu sempre, porque assim, eu via meu pai de 15 em 15 dias. Mas eu sabia que depois que meu pai me deixava em casa, daqui 15 dias, eu vou ver o meu pai de novo e ele nunca falhava, sabe? E ainda que acontecesse alguma coisa, ele avisava, ele era um pai ali pronto, né? E quando a gente ia pro meu pai, hoje meu pai é pastor, né? Meu pai e minha madrasta são pastores. E então, assim, eles tiveram uma caminhada muito próxima com Deus. E eles cobravam muito de nós três, né? Eu, Rabi e o Gabriel, de buscar a Deus e nos ensinavam, cobravam a gente. Então a gente ia pra lá, era uma chatice. E você tinha certeza que 15 dias você tava vendo. Exatamente. Por quê? Porque nesse contexto eu tinha dois ambientes. Um ambiente desviado dos caminhos do Senhor, que um dia seguiu a Deus e não seguia mais, e na minha mãe, e um caminho, um lado assim completamente cristão, tipo assim, com cobranças e princípios sendo colocados em mim que eu nem entendia, sabe? Eu lembro de uma coisa que me marcou muito. Uma vez a gente morava lá no Brás, né? E o apartamento era bem grande, assim, né? Então a gente conseguia sentar no chão da sala e fazer, tipo, várias dinâmicas, assim, pra falar de Deus, né? Eu nem sei quantos anos eu tinha. Eu devia ter uns 7, 6 anos, por aí, se não menos, né? E aí a minha madrasta, né? Boadrasta, mas ela era muito... Ela é bem firme, ela é bem punho firme mesmo. E ela ensinava a gente com afinco. Porque ela também, ela é, tipo assim, ela é colérica. Então, vocês imaginam essa pessoa bem firme, né? Então ela chegava e ensinava a gente toda semana. E na outra semana a gente sentava de novo e fazia uma revisão do que tinha acontecido. E você acha que eu tinha feito alguma coisa, gente? Eu era criança, eu queria brincar. E aí eu lembro que teve uma vez que a gente sentou assim e ela começou a falar das coisas de Deus e eu nem tinha, gente, eu não entendia. Pra mim, aquilo entrava aqui e saía aqui. E aí ela começou a falar, e aí, o que vocês viveram com Deus essa semana? Gente, eu lembro assim, tipo, como se fosse ontem. Eu falando, não, porque a Rabi é muito chata. O Gabriel brigou comigo. E a gente começava a brigar ali no meio da dinâmica pra falar de Jesus, né? E Jesus olhando pra gente assim, né? E aí eu lembro que ela ficou, tipo assim, eu acho que ela esperava da gente uma resposta que crianças nunca iriam devolver, né? E aí eu lembro que ela levantou e começou a chorar e saiu, assim, tipo... E aí meu pai foi lá conversar com ela e, tipo assim, eu nem tinha... O que eu falei de errado, né? Mas aí foi quando eu comecei, tipo, eu tô contando isso porque foi quando eu comecei a perceber, tipo assim, que ali era um ambiente onde Deus pregava. Porque aí ele voltou assim, olha, meu pai veio falar pra gente, vocês precisam ter uma vida com Deus. Vocês chegaram aqui e começaram a falar de briga e vocês não tiveram nada com Deus. Isso me marcou muito, sabe? Foi divisor. Então, Foi. acho que é até legal você comentar isso, porque, querendo ou não, às vezes, já falamos isso diversas vezes aqui, a gente dá aula para crianças, né? Aos nossos olhos, de repente, a gente não percebe a semente que está sendo plantada, mas já era uma semente que estava sendo plantada no seu ainda que coração. uma decepção. Ainda que uma decepção, mas é algo que você já... Sim, começou a ser, igual você está falando. Tanto é que hoje você está com 22 anos, você consegue lembrar e assimilar que isso já foi mudando de uma coisa, sua tipo visão, assim, que qualquer um consideraria besta. Tipo assim, brigou ali, não, mas pra mim, eu falei, nossa, realmente, porque meu pai falou assim, a sua tia tá chorando, que a gente chama ela de tia, né? Porque a gente chegou aqui pra falar de Deus e vocês só falavam de briga. E eu falei, nossa, é mesmo. Eu falei assim, eu só falo de briga. Então, tipo assim, eu comecei pegando esses pedacinhos, né? Mas foi muito difícil pra mim, porque isso era uma vez na semana. Quando a gente ia lá pra casa do meu pai, né? Quando a gente ia lá, tipo, conversar com meu pai, a gente tinha esse momento. Então, foram sementes que foram sendo plantadas aos pouquinhos, né? E lá na minha mãe, tipo assim, eu lembro da igreja, eu lembro da EBD, Escola Dominical, né? Eu lembro de tudo, mas eu não lembro de Deus. Então, tipo assim, pra mim, eu ia pra igreja, mas eu ia pra igreja. E aí, tipo assim...
eu comecei a ir pra escola, aí foi vivendo a vida normal, né, tipo, de influência, até que, tipo assim, nunca mais a gente teve esse contato com a igreja na minha casa, tanto que hoje só os filhos são convertidos da parte do meu pai, mas da minha mãe lá, minha mãe teve outra filha, elas não vão pra igreja, não congrega, isso desde aquela época, né, nunca se firmaram, foram algumas vezes, mas o fundamento, não. E então esse foi o contexto que eu fui crescendo, um contexto tipo assim, e cada vez, né, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então a minha avó gosta muito desse versículo, né? A Bíblia diz: aquele que é limpo, limpe-se mais. E aquele que é sujo, suje-se mais. Ele está falando da vinda de Jesus. Então a tendência das pessoas é tipo assim, se eu estou perdido e permaneço perdido, eu vou me perder cada vez mais. E se eu me acho em Cristo e olho para Cristo, eu vou me achar cada vez mais. Então era esse ambiente, esses dois ambientes, sabe? E chegou um momento que eu tive que escolher, né? Então depois que eu vivi a minha vida na escola, eu sempre estudei longe, em tudo foi longe, gente. Então, então não é uma novidade, eu vim pra cá. É longe. E aí eu lembro, tipo assim, que em todas essas viagens, assim, eram muitos contextos, né? Como todo mundo, né? Todo mundo tem uma história para contar. E a minha é essa, que eu sempre ia para lugares longe, eu sempre estudei longe, né? E em todos os lugares eu absorvi alguma coisa, né? E chegou um momento que eu lembro de 2012, 2011, por aí, foi quando eu comecei a perceber que existia Deus, né? Que eu falei, nossa, eu sou uma pessoa que tá nesse mundo, esse mundo foi criado por alguém e é assim que funciona. E aí eu acho que eu lembro que eu tava no ensino fundamental ainda, gente. Eu não levava nada a sério. Nada, nem minha vida, porque eu era uma criança, né? Só que aí caiu a minha ficha, né? Tipo assim, de repente, assim, caiu a minha ficha. Eu falei, nossa, eu preciso de Deus. E eu lembro uma vez, gente, isso me marcou muito. A minha igreja tinha um evento chamado Fruto Fiel, que era quando as células, a minha igreja era em células, iam todas lá e os novos discípulos eram separados 12 discípulos dos líderes, né? E eu lembro que eu vi assim a minha irmã entrando para ser separada 12 de um dos pastores da igreja. Eu falei, uau, eu quero isso. E aí eu virei para os meus pais, que eram os meus discipuladores na época, né? E eu falei, eu quero ser discípulo deles. Esse foi a primeira vez que eu decidi. Eu falei, eu quero isso. E naquela época, gente, tipo assim, como que o Caleb estava, né? Naquela época, né? Porque todos esses contextos vão montando uma pessoa, né? E eu era uma pessoa muito frustrada, não sabia disso, mas eu era, né? Porque eu nunca vi o meu pai junto com a minha mãe, assim, as lembranças que eu tenho depois disso, do meu pai e da minha mãe juntos, foram eles brigando. Então, tipo assim, meu pai chegava na minha casa, tipo assim, eu via eles assim, achava que eles me cumprimentam, eles começavam a brigar do nada. Uma vez, eu nunca esqueci isso, eu lembro que a gente saiu pro meu pai, a gente sempre ia no Sesc, no parque. E aí ele comprou um chocolate, assim. Aí eu guardei o chocolate pra minha mãe. Eu falei, vou deixar pra ela, né? Aí eu cheguei em casa, assim, meu pai trouxe a gente, né? E aí eu dei o chocolate pra minha mãe, assim, na maior inocência. E minha mãe e meu pai começaram a brigar. Aí eu dei o chocolate pra ela, ela falou, isso aqui veio do seu pai? Olha o que eu faço, como que vem do seu pai? Jogou no chão e pisoteou meu chocolate todinho. Tipo assim, eu vi aquilo e pra mim foi a maior decepção. Então, tipo assim, essas coisas estou contando uma coisa que aconteceu. Sim. Mas quantas outras, né? Que fez você ter essa frustração. Sim, que tipo assim, talvez... um trauma. Exatamente. Talvez eu não me lembre, mas tá aqui. Né? Tipo, nem tudo que a gente não lembra não marcou a nossa vida e não está hoje marcando quem nós somos, né? Então, isso me marcou e eu lembro, tipo assim, que essas são as lembranças que eu tenho de família. Sabe, de um pai aqui, depois troca, depois minha mãe troca, e depois outro padrasto, depois minha mãe hoje, ela já teve dois relacionamentos, né, e depois ele foi embora e veio, então tipo assim, quando meu primeiro padrasto foi embora, eu nem senti, tipo assim, eu fiquei triste, ai que pena, não gostava dele, mas vai vir outro, olha que absurdo, tipo assim, é uma ideia que nenhuma criança deveria ter, mas foi o que na minha cabeça era normal, né. E aí, nesse contexto, né, o Caleb ele é uma pessoa super frustrada, eu era uma pessoa assim, muito tendenciosa para a depressão, eu sou uma pessoa super alegre, assim, e sempre fui, muito extrovertido, muito falador, mas a gente nunca sabe o que tem dentro do coração de uma pessoa, né? Sim. E assim, você hoje... pode falar. Eu vejo assim, a gente tem vindo aqui muitos jovens, né? E assim...
todos notificam que, de uma certa forma, tiveram algum momento de depressão. Que eles, assim, talvez não tiveram o diagnóstico, mas eles sentiram em algum momento. E isso você atribui assim, a tua infância, ou você atribui assim, hoje o cenário que a gente vive e que nós estamos inseridos? Muito, muito difícil essa pergunta, né? É que eu acredito que essa questão entra assim no mesmo conceito do bullying. Por exemplo, na sua época o bullying não existia. Mas você acha que você sofreu bullying? Sim. Então, tipo assim, hoje a depressão tá na moda porque todo mundo fala de depressão. Mas isso não significa que ela não existia antes. Então, tipo assim, eu acredito que a minha mãe talvez tenha passado por depressão e nem tenha sabido disso porque ela não sabia que existia a depressão. Então, hoje eu posso dizer que eu passei pela depressão porque eu já ouvi alguém contando... Por exemplo, vou contar uma coisa. Quando eu era criança, eu lembro que as pessoas falavam, ai, meu braço tá formigando. E eu nunca entendi. Até o dia que eu senti meu braço formigando. E eu ficava, nossa, será que o meu braço tá formigando? Porque eu nunca tinha sentido aquilo antes, mas alguém um dia contou alguma coisa que parecia com aquilo, eu falei, então deve ser. Então eu, hoje, se meu braço formiga aqui, eu vou falar, meu braço tá formigando. Mas o que garante que é a mesma coisa quando você falar que tá formigando? Sabe, porque falar de sentimento, falar de uma coisa que eu estou sentindo, é muito relativo. Entende? Então talvez o nível de depressão que eu senti não foi o mesmo nível de uma pessoa que tomou remédio. Entende? Então, tipo assim, você perguntou, você acha que isso é uma coisa do nosso dia? Não, eu acredito que isso é uma coisa do ser humano. Eu acho que todo mundo é tendencioso a sentir todas as mesmas coisas, sabe? Então, talvez a minha irmã, eu não vou dizer assim que ela sentiu a mesma coisa que eu, porque ela tem a história dela, mas talvez ela tenha tido as mesmas tendências a sentir a mesma coisa que eu. Mas talvez ela nunca fale, eu senti depressão. Mas o que eu senti, eu chamo. E outra, ela pode... o poder de reação dela é exatamente diferente, né? E voltando à questão da família, igual você falou, hoje você se achava normal, né? Vamos dizer assim, sua mãe ter trocado um relacionamento e tal, tudo. Você hoje, você tem essa visão ainda que... Não, quero dizer assim, talvez seja normal porque é o que acontece no mundo hoje, mas que não é o ideal, é a correta? Com certeza não. Com certeza não, né? Por exemplo, hoje eu vou chegar no ponto aqui no ponto auge, né? Mas até chegar nisso, porque hoje a família pra mim é o primordial. Hoje eu luto pela minha família. Então, tipo assim, chegou um momento na minha família onde as pessoas me chamavam pra pedir conselho. Então, tipo assim, o que Deus fez na minha vida que me chegou a esse ponto? Porque não veio de mim. Eu não me vejo capaz de dar um conselho que a minha família espera. Então, tipo assim, eu sei que tudo isso vem daqui, sabe? Um dia eu encontrei esse livro e falei, eu quero estudar isso daqui. E isso transformou minha vida, né? Que aí, por que eu não acho mais isso normal? Aí vamos voltar à minha história lá. Aí eu lembro que em 2012, mais ou menos, foi quando eu entrei na primeira célula. E eu era uma pessoa super arrogante, por quê? Porque eu me sentia muito pequeno, eu me sentia muito rejeitado, né? Então, isso fez com que eu me tornasse uma pessoa arrogante, porque se as pessoas não quisessem me aceitar, eu me aceitava e me impunha, sabe? Tipo assim, você vai me aceitar. Eu me autoproclamava, sabe? Tipo assim, você não gosta de mim, problema é seu, eu vou te encher o saco, sabe? Tipo assim, eu era arrogante, tipo... Por exemplo, no meu ensino fundamental, eu não tenho amigos que eu levo pra minha vida. Porque eu era insuportável. Eu era insuportável, sabe? Porque quando eu me converti, em 2012, tipo assim, eu já tava quase no final do meu ensino fundamental. Né? Eu ia pra outra escola, né? Ia trocar de horário, então eu nem fiz amigos, né? Demorou muito pra Deus tratar isso. Então eu era muito arrogante. Eu sou melancólico, né? O meu temperamento já é tendencioso à tristeza, melancolia, né? Então já era difícil pra mim lidar com todas aquelas coisas, porque pra mim, que nem a minha irmã, não é melancólica, que nem eu citei o exemplo dela, da depressão. Então pra mim era muito mais tendencioso eu ir pra esse caminho do que a minha irmã, talvez, que não seja melancólica, né? E aí eu era assim. Eu lembro que quando eu me converti, gente, eu comecei a ler a Bíblia, mas eu li a Bíblia só pra dizer que eu era melhor do que você. Então, só pra vencer um debate. Exatamente, eu era muito chato, gente. Eu sei. Eu era muito chato, eu falava mais que a boca, gente. E tipo assim, como eu me sentia pequeno, ruim,
baixa, vamos dizer assim, tipo assim, não baixa em altura, mas em baixa autoestima, o que eu fazia pra me defender era te abaixar e me levantar. Então eu, sem querer, não porque eu queria, eu menosprezava o outro, eu pegava o erro do outro e apontava, porque eu falava o seu erro, porque eu achava que ia ser melhor. Então esse era o Caleb que entrou na primeira célula em 2012, sabe? Então, tipo assim, eu entrei na célula e foi a primeira vez que eu comecei a ser confrontado. Por exemplo, Caleb, você não pode fazer isso. Caleb, isso tá errado, né? E eu lembro que eu falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Em 2013 eu decidi me batizar. E aí eu me batizei, né? Eu lembro que eu fui pro encontro com Deus, né? E aí nessa época, assim, tipo assim, quais foram os principais pecados que me pegaram, assim, né? Que me destruíram, principalmente foi a arrogância. Eu era uma pessoa extremamente orgulhosa. E isso foi muito difícil pra eu me comunicar, pra eu me relacionar com as pessoas, né? Por isso que eu acho que acredito que a igreja foi tão fácil de eu me alocar. Porque ainda que eu fosse tão arrogante, as pessoas me queriam por perto e eu não entendia. Eu falava, como que você gosta de mim? Eu falava, como que você conversa comigo? Isso foi o que me cativou. Eu lembro que, tipo assim, a área sexual pra mim foi destrutiva. Porque eu fui muito precocemente apresentado à área sexual, né? Eu lembro que quando eu comecei a ir pra escola, que era muito longe, eu ficava muito tempo dentro da perua escolar. Eu lembro que um garoto chegava e me ensinava todos os dias como que fazia pra acessar, como que fazia pra pecar em tantas coisas, sabe? Masturbação, pornografia, assim, foi destrutivo. E eu era criança, gente. Eu acho que o principal erro foi que nunca ninguém sentou e falou, Caleb, isso tá errado. Então, pra mim, aquilo era o certo. Porque o primeiro ensino que eu tive foi que aquilo era o certo. Então, pra mim, foi... a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando fica velha, ela não vai se desviar. E ela não tá falando só do que é bom. Porque se eu ensinar a criança no caminho errado quando ela é criança, quando ela crescer, ela vai ficar no caminho errado. Então, só Deus consegue transformar isso, sabe? Então, desde criança, eu era ensinado a fazer o que era errado. Não foi um incentivo externo, foi direto, sabe? Então, isso foi só desenrolando, até que nessa época de 2012, quando eu me converti, já era um auge, já era um negócio muito difícil pra mim. E eu acredito, assim, que esses foram os principais, pra dizer assim, né? Aí eu lembro que eu me batizei, eu comecei pra célula e Deus começou a transformar a minha vida, né? Não apenas na leitura da Bíblia, mas principalmente na comunhão, do confrontar, né? Eu lembro uma vez... gente, eu era muito ruim. Uma vez a gente lia a Bíblia e fazia devocional, né? E eu era muito preguiçoso. Eu fazia tipo assim, aí quando chegava a gente tinha que apresentar, né, o devocional. Aí que chegava perto da célula, eu fazia todos no mesmo dia, assim, sabe? Que coisa horrível. Hoje eu olho e fico, meu Deus. E teve uma vez que aí eu fui melhorando cada vez mais, porque a gente era cobrado, né? E aí eu lembro que teve uma vez, nessa época, por causa do orgulho, tipo assim, acho que Deus permitiu, porque eu fui me esforçando cada vez mais pra ser melhor. Só que Deus acho que aproveitou e falou, vamos aproveitar que ele tá lendo a Bíblia e vamos falar com ele, né? Aí Deus começou a falar comigo, eu comecei a aprender mais de Deus muito por mim, muito por ler, muito por estar aqui, sabe? Ainda que sem querer, sem essa intenção, Deus começou a falar comigo. Ainda que o propósito desviar. Exatamente. Ainda que meu coração não tivesse em ouvir realmente a Deus, Deus começou a falar comigo, até que Ele transformou meu coração. E eu passei a ler a Bíblia porque Deus falava comigo, né? E eu lembro assim, gente, na escola, depois do meu batismo, eu comecei a mudar, sabe? Tipo assim, eu lembro que em 2014, que foi a minha conversão, eu fui pro Encontro com Deus, que é um retiro que a gente faz lá na igreja, né? E foi o retiro de adolescentes. E aí eu lembro que, gente, eu lembro que no último seminário, assim, foi o batismo do Espírito Santo, eu tremia, mas não de medo, eu tremia porque eu falava, eu quero isso pra mim, sabe? E eu lembro que vieram orar por mim e eu clamava a Deus, eu quero. Até que, tipo assim, eu fui batizado no Espírito Santo ali, eu não falei em língua, né? Tipo assim, mas eu acredito que eu fui batizado no Espírito Santo porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito tem lá os novos, amor, alegria, paz, paciência, habilidade. E a Bíblia diz que se eu tenho o Espírito, eu dou o fruto do Espírito. E se eu vivo na carne, eu dou o fruto da carne, como tá lá em Gálatas 5, né?
E eu lembro que ainda que eu não falasse em línguas, quando eu saí daquele encontro, as pessoas acharam que eu tinha ficado doente, porque eu ficava no meu quarto o dia inteiro lendo a Bíblia, sabe? Eu falava, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, sabe? E eu lembro que, tipo assim, eu comecei a voar em Deus, assim, sabe? Eu comecei aquele primeiro amor, quando você não quer saber de mais nada. A gente orava horas. Hoje eu olho assim e fico, meu Deus, eu oro muito pouco, sabe? Porque comparado com O primeiro amor, né? com o que a gente viveu, com certeza vocês tiveram um momento assim. Eu falo, nossa, como eu queria, sabe? E como eu luto para voltar para aquilo, né? Para aquela primeira chama, né? Porque eu gosto muito daquela passagem de Elias, né? A Bíblia, tudo que está ali aponta para Cristo e diz o que tem que ser feito em nós. E quando Elias, né, que fez o fogo descer, ou foi Eliseu? Um dos dois. E a Bíblia fala ali que os profetas de Baal, eles foram os primeiros que quem fizesse descer fogo primeiro provava que Deus existia. Aí eles clamavam, vem Baal, né? E eles faziam sacrifícios de sangue, se cortavam e o altar ficava todo sujo, né? Porque eles clamavam pela coisa errada. Aí veio lá o profeta de Deus e aí a primeira coisa que ele fez não foi clamar a Deus, ele consertou o altar. Então ele limpou as pedras, ele jogou água, ele purificou o altar e depois ele clamou, Deus, agora que o altar está pronto, mostra para esse povo que o Senhor é Deus. E o fogo desceu. Então o altar precisou primeiro ser limpo, tratado. Então eu acredito que antes eu pedia a Deus por motivos errados. Então eu acredito que eu clamava como os profetas de Baal, sabe? Eu clamava, vem Baal, me cortava, fazia sacrifícios, me mutilava, sabe? Eu lia a Bíblia só para ler e nunca desceu. Mas chegou um momento em que eu fui tratado, limpo, montado de novo da forma correta. E Deus desceu com aquele fogo na maior intensidade, sabe? E foi quando eu quis a Deus. E eu lembro que tudo na minha vida foi transformado. Eu lembro que eu nunca mais tirei nota vermelha, sabe? Tipo assim, na escola, tipo... Porque eu realmente decidi que se Deus estava em mim, eu queria ser perfeito em todas as coisas. Então foi uma mudança completa na minha vida. E aquela criança depressiva, ansiosa, melancólica, começou a ser transformada em uma pessoa que refletia a imagem de Cristo. Sabe? Por quê? Porque eu quis... a Bíblia diz, é claro que eu falo que eu quis, mas porque Ele me amou primeiro e depois eu amei Ele, e isso se encaixou. E hoje a gente tá aqui, sabe? Correndo junto, né? Mas, tipo, não foi assim, uma resolução, porque é muito fácil falar, Deus desceu fogo, agora eu sou santo. Se fosse assim, tava cheio de gente boa no mundo, né? Mas eu lembro que ainda assim a área sexual, a área de orgulho foi muito difícil para tratar, porque o orgulho não me deixava confessar o erro. Eu achava assim, as pessoas... Não porque eu queria ser melhor do que os outros. Aí já entrava vergonha. A vergonha e o medo de ser criticado, né? Porque eu vejo assim que as pessoas hoje elas acham que orgulho é uma coisa e vergonha é outra coisa. Mas os dois são o mesmo. Por quê? Porque o princípio do orgulho é eu me importar com o que o outro está pensando de mim. Então, quando eu sou arrogante porque eu quero que outra pessoa me aprove, eu estou sendo orgulhosa. E quando eu sou vergonhoso porque eu não quero mostrar, porque eu tenho medo do que ele vai pensar de mim, também é orgulho. Então, tipo assim, eu tinha essa mescla de ser uma pessoa extremamente orgulhosa para mostrar o que era bom em mim e escondia o que era ruim, porque eu não queria que ninguém nunca me abandonasse de novo, né? Porque... Ainda você já está em comunhão, já tem bastante relacionamento, né? Tá sendo visto como um novo convertido, inserido ali no meio. E de repente começa, quando você diz assim, que era difícil para você essa área sexual, você poderia assim desmembrar um pouco? Claro, eu vou chegar lá, porque ela é um capítulo. Terminar essa parte. Tipo assim, ainda que meu pai nunca tivesse sido presente, nunca tido ausente. Né? Eu lembro uma coisa que me marcou muito, gente. É uma coisa tão simples. Eu lembro que meu pai uma vez me levou na escola. E aí ele morava longe, todo mundo morava longe, era todo longe. Meu pai em São Caetano, em Guaianazes, eu estudava lá, em Engenheiro Goulart, perto de Guarulhos, gente, era muito longe. E aí eu lembro que meu pai me levou na escola e tipo, o portão tava fechado ainda, meu pai tinha que trabalhar. E aí ele me deixou lá e ele deu tchau e foi embora. E aí eu vi meu pai indo embora, assim, sabe? Indo embora. E aquilo me deu uma tristeza, eu lembro que eu até chorei assim no dia, porque eu vi meu pai indo embora. Então, tipo...
ainda que eu sabia que meu pai ia voltar, era só 15 dias depois, sabe? Então aquilo me feria sempre. Eu lembro de uma vez que eu acordei chorando que eu queria meu pai, sabe? Então, tipo, eu sabia que ele viria, eu sabia que se eu ligasse ele ia atender, mas ele não estava sabia ali. que ele era presente, mas ele não estava, mas na ele verdade, não ele não estava estava ali o tempo todo. E pra mim faltou uma figura masculina em casa, sabe? Faltou um pai, porque depois que meu pai foi embora, meu avô traiu minha avó e foi embora também. Então lá em casa tinha sempre mulheres, só mulheres. E o meu irmão, né? E o meu avô, que foi o pai que eu tinha, traiu minha avó e foi embora, sabe? Então eu fiquei tipo, sabe? Pra mim me marcou muito, né? E então eu tinha medo de ser rejeitado, então eu escondia. E aí entra na área sexual. Por que que isso pra mim foi tão difícil? Porque eu escondia, né? E depois que eu fui ensinado, voltando lá na van escolar, né? Eu comecei a ser ensinado, né? Então eu tinha o ensino de busca a Deus e o ensino de vá se perverter. Porque ninguém nunca disse que era errado. Até em 2012, quando eu fui me converter e quando eu fui ensinado. Mas já era tarde demais. Eu tinha 8 anos quando começaram a me instigar na área sexual. Eu era muito precoce, né? Aí eu lembro que eu comecei a me envolver muito com pornografia. Nossa, gente, era péssimo, péssimo. E eu lembro que, tipo assim, eu não sei como, eu não sei porquê. Eu comecei, tipo assim, a me envolver na área homossexual, principalmente, né? Tipo, eu sei que isso não nasceu comigo, porque eu lembro que na escolinha eu era apaixonado por uma menina. Tipo assim, eu tive várias paquerinhas, menininhas, que é coisa de bebê, né? De criança. E era Luana o nome dela, eu lembro até o nome. E eu lembro, gente, que eu até chorava de noite porque eu era apaixonado por aquela menina. Só que, de repente, em algum momento da minha vida, isso foi mudado. E eu comecei a me envolver na área da homossexualidade. E aí eu lembro que eu me converti em 2014, quando eu fui pro encontro com Deus, eu fui, só que eu nunca confessei. Isso porque eu achava assim, como eu falei, o nosso pecado é sempre o pior. O nosso erro é sempre o pior. Então você pode pecar, mas eu não vou te contar o meu pecado, porque o meu é pior do que o seu. Então, tipo assim, isso é o que tinha na minha cabeça, então eu nunca confessei. Porque eu achava assim, nossa, ninguém nunca vai me aceitar. Depois que eu fui tão aceito, tão amado, como que eu vou poder confessar isso pra alguém? Então eu li a Bíblia, gente, eu lembro... Então tinha mais uma dificuldade até, Com né? certeza. Porque você, é isso que você falou, né? Você já tinha a parte, vamos dizer assim, do orgulho, da arrogância que precisava ser tratado. Aí você estava começando a ser aceita e... Aí tinha essa pedra no meu pé que não me deixava ir pra frente, né? Então, tipo assim, Deus, por sua misericórdia, se aproximou de mim. Isso é uma ideia muito errada que se pregou durante muito tempo, que Deus não vai se aproximar de você por causa do seu pecado. Se fosse isso, eu nunca estaria aqui. Sim. Porque, Ninguém, né? Ninguém. Porque eu gosto muito, gente. Eu sou apaixonado por uma das histórias de Cristo, que eu não sei se vocês sabem, mas na época de Cristo, quem tinha lepra era excluso da sociedade, né? E ele não podia chegar perto, porque naquela época, se você pegasse lepra, acabou, você ia ficar leproso para sempre, a não ser que Deus te curasse. E aí passava por todo um ritual para saber se você é curado mesmo. Então, essas pessoas, elas andavam vestidas de uma forma, quando elas chegavam na cidade, elas tinham que gritar leproso, para que todas as pessoas soubessem que ele estava ali e saíssem de perto. Então ninguém podia tocar nele, porque senão ele era contaminado. E a Bíblia conta de um leproso que se aproximou de Jesus, né, e se ajoelhou, e ele tinha lepra. E aí ele diz assim, Senhor, se você quiser me curar, você pode me curar. E a primeira coisa que Jesus faz é tocar nele. E tipo assim, ninguém tocava num leproso. Imagina, aquele cara nunca foi tocado na vida depois que pegou lepra. Porque se alguém tocasse ele, era contaminado com a lepra. Mas a primeira coisa que Jesus faz é tocar nele. E ele é curado. Então o que eu entendo ali, antes de Cristo, se eu tocasse em você e eu fosse impuro, você ficava impura também. Mas hoje é ao contrário, se você é puro, encosta em mim, eu fico puro. Então eu fui tocado por Deus. Então o que Deus fez foi se aproximar de mim e me pegar. E eu fui sentindo aquela pureza de Cristo passando para mim. E na minha cabeça era que se eu confessasse o homossexualismo, ninguém nunca mais ia me querer e eu ia ser rejeitado, entende? Então isso me afastou, sabe? Eu lembro que depois de 2014 eu fui me aproximando de Deus, só que a Bíblia fala que o pecado não confessado, como Davi fala, enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos foram esmagados. Então,
Todos os dias eu sentia o peso daquele pecado sobre mim. E eu sempre tive visão aberta, né? Tipo, discernimento. Então, eu sempre via anjo, demônio andando assim. Era um negócio muito estranho, né? Mas eu via, né? E eu lembro que eu comecei a ver, tipo, anjos, tipo, parecia a morte me seguindo, assim, sabe? E eu ia pra igreja, ele entrava na igreja junto comigo, sabe? E eu sabia que era por causa daquele pecado que eu nunca confessei, sabe? E aquilo me pegava e eu falava assim, será que Deus vai me aceitar mesmo? Aí eu sei que aquilo era coisa que o diabo mandava na minha cabeça, tudo mentira, tudo mentira, Deus não vai te aceitar, ninguém vai querer você, porque eu odeio, gente, culpar o diabo, mas aqui a gente tem que dar por quê? Porque era uma batalha na sua mente. Com certeza, né? O tempo inteiro. É uma coisa diferente você culpar o diabo por um ato. Ali, assim, você foi lá e você... Tudo bem, ele pode ter colocado aquilo na sua mente, mas você foi lá e deu... era cômodo pra você também, né? Ficar ali ninguém sabia, ninguém sabia, né? Porque existem pecados que são muito fáceis de se perceber numa pessoa, né? Então, pra mim, ninguém sabia. Coitado. Aí, eu era muito... Mas as pessoas te questionavam? Ninguém nunca me perguntou. Ninguém nunca falou, mas era muito nítido, era muito escrachado. Hoje, eu ainda sei que eu tenho muitos trejeitos. Mas naquela época, gente, era muito nítido. A minha voz era diferente, o meu jeito de falar, andar era muito diferente, sabe? Então era uma coisa que eu escondia, mas todo mundo sabia, mas ninguém queria falar, né? Então pra mim, ninguém sabia, ninguém nunca tinha falado. E eu sei que eu comecei a afundar de novo na depressão, gente. Tinha momentos assim que eu começava a chorar do nada, sabe? Eu abraçava o cobertor e ficava assim, meu Deus, me ajuda, sabe? E eu não entendia por quê, né? E que nem eu falei, eu não queria dar moral pro diabo, mas dessa vez ele tem lá a culpa, né? Porque a Bíblia diz que ele veio senão para matar, roubar e destruir, e ele é o pai da mentira, então tudo que ele estava fazendo em mim era para me roubar, para me matar, para me destruir, com as mentiras que ele trazia na minha mente, sabe? E como eu nunca tinha confessado, ninguém nunca sentou para mim para me dizer as verdades, a identidade que Deus tinha para mim, né? Eu vi que o último menino que veio aqui, ele falou sobre identidade, né? Aí eu falei, olha que top, que legal, né? Porque para mim, o principal na minha vida foi a descoberta da minha identidade, né? Porque eu lembro que quando isso foi tratado na minha vida, foi uma vez que uma amiga minha, que ela é pastora na minha igreja, ela é profeta, ela subiu no altar, né? E eu lembro que ela começou a falar por Deus, assim, ela falou, eis que vocês estão no Santo dos Santos, aproveitem esse lugar, pois poucos podem entrar aqui. Esse dia eu tava muito mal, gente, muito mal mesmo, assim. Era um daqueles dias que você não sabe, tipo assim, que você só tá péssimo. Assim, só pra ficar claro assim, na minha cabeça, né? Você já tinha deixado o pecado de lado, a única coisa que você não tinha confessado ainda. Ou você ainda tinha umas recaídas? Eu nunca, pra vocês terem uma noção, eu nunca beijei na boca. Então, tipo assim, eu nunca tive um relacionamento com outras pessoas. Porque eu sabia que eu olhava pra outros homens e sentia coisas pros outros homens, sabe? Então, tipo assim, eu sabia que tava errado. Né? Então, a pornografia era homossexual, não era um negócio que... Então, tipo assim, eu sabia que tava errado. Então, eu nunca fui liberto do pecado naquela época. Então, eu caía. Nunca em relacionamentos, né? Porque nunca tive, né? Não porque... Como eu falei, eu era uma pessoa muito difícil, então ninguém queria me namorar. Então, e depois que eu me converti, ainda que viessem pessoas para falar comigo, eu era direto no ponto, Jesus é isso, não concordo com isso. Ainda que eu quisesse, eu sabia quem era Deus. Então, o pecado solitário, né, era muito mais no que eu caía. Né? Mas o pecado em público, eu sabia quem era Cristo, eu sabia o que eu tinha que pregar. Então, era muito mais fácil no convívio, né? Certo. Era algo mais no íntimo. Era muito mais o secreto, o eu em casa, sozinho, ali, né? Tipo, quem era eu sozinho? Era o Caleb pervertido, sabe? Em público eu podia me esforçar para ser o Caleb santo, mas não era, sabe? E eu lembro que nesse dia que ela falou, vocês estão no Santo dos Santos, aí eu fui lá na frente e falei, Deus, eu não aguento mais, só que eu não tenho força para contar isso para alguém, eu preciso que você me ajude. Eu lembro que o culto acabou, eu ainda tava lá, gente. Chorando, babando, sabe? Eu lembro que eu levantei a cabeça assim, não tinha mais ninguém. Eu fui lá pro fundo da igreja, assim. Lá na minha igreja tinha uma arca da aliança, assim, sabe? Tipo, aí eu fiquei lá na arca da aliança, assim, sabe? Pedindo, até que a gente teve que ir embora, né?
Aí eu lembro que um mês depois, um mês assim, um apóstolo marcou uma reunião comigo, com meu pai, com meu pastor e com a profeta que tinha subido lá no dia para pregar. E eu sem entender, meu pai falou que era uma reunião assim, né, e me falou alguma coisa lá, mas pra mim é uma reunião. E aí chegou lá no dia assim, e ele perguntou pra mim, Caleb, você sabe por que nós estamos aqui? Eu, não, meu pai me falou alguma coisa assim, pra mim é uma reunião, né. Aí ele falou, porque algumas pessoas da igreja começaram a ver em você algum espírito te atormentando, pegando você na área sexual, principalmente na área da homossexualidade. Quando ele falou isso, gente, pra mim foi tipo assim, um baque, porque eu nunca esperava que alguém ia falar aquilo pra mim, mas eu não me senti com medo, nem queria fugir. Eu falei, uau, finalmente eu vou ser liberto disso. É isso que eu ia falar, deve ter sido uma mistura, né? Sim. De susto, mas de alívio também. Eu falei, pra você meu poder... Deus, eu não preciso mais pedir ajuda, eu não preciso mais esconder, porque, tipo assim, eu senti, gente, ó, dá até vontade de chorar, porque eu falei, uau, agora alguém veio me ajudar, sabe? Porque eu vejo assim que hoje, eu não vou dizer que tá na moda, porque eu não quero colocar isso em pauta, mas quando as pessoas vêm se assumir homossexuais, elas já estão tão presas, esconderam aquilo por tanto tempo, que hoje elas já colocam na mesa e falam isso que eu quero e pronto, acabou, ninguém vai mudar isso, porque elas estavam tão feridas escondendo aquilo, que agora elas colocam uma ferida pra fora que ninguém mais consegue encostar, sabe? E graças a Deus não esperaram eu chegar a esse ponto, mas chegaram antes, e Deus mostrou antes, e puderam colocar na mesa algo que ainda era tratável, sabe? Eu falei, uau, eu quero ser sarado, sabe? Eu quero ser curado disso. Eu lembro que pra mim, gente, ali era o pior pecado de todos. Então, se aquilo tinha sido colocado pra fora, o resto tanto faz, sabe? E aí eu lembro que depois disso, tudo que eu sentia, tudo que eu via, tudo que eu fazia, que eu achava que era pecado, eu chamava o pastor e falava, olha, eu tô passando por isso, eu preciso de ajuda. E eles me ajudavam, sabe? A Bíblia diz, né, que quem confessa o pecado e deixa, esse alcança a misericórdia, sabe? E eu sei, eu posso dizer que eu alcancei a misericórdia de Deus, que eu confessei o pecado e não tive força para deixar o pecado, mas outras pessoas fizeram, né? A Bíblia diz, carreguem uns dos outros, né? E eu gosto muito do conceito de jugo, porque o jugo, quem vive em roça conhece, né? Quando o boi vai à terra, antigamente era o boi carava, né? Eles grudavam o jugo no boi, né? E o boi ia um ao outro, assim, carregando e levando o jugo, né? E assim, o jugo, ele não podia ser colocado dois bois inexperientes, então era sempre um que já sabia como que usava o arado e um boi inexperiente, porque um ensinava ao outro, e os animais tinham que ser tipo da mesma estatura, assim, eles tinham que ser iguais, não podia ser um boi e uma cabra, tipo assim, porque não ia dar certo, então tinham que ser da mesma estatura, mas um com mais experiência para ensinar o outro, sabe? Eu sei que nessa caminhada, o jugo que colocaram sobre mim foi compartilhado com meus irmãos, então ainda que eu não soubesse, veio alguém que podia me ensinar. E eu, nessa caminhada, fui aprendendo, sabe? Dividindo o peso que eu não carregava mais sozinho, sabe? Eu achei que você ia perguntar uma coisa. E pra mim foi assim, foi indo, sabe? Tipo assim, eu sou curado, eu acredito que eu seja curado, né? Mas sempre aparece uma coisa que eu falo, eu preciso tratar disso daqui. Eu lembro uma vez que eu fui trocando de discipuladores, né? Tipo assim, eu fui de um pastor aí depois de um bom tempo, né? Eu fui pra outro, tipo assim, porque na célula que eu tava só tinha meninas. E aí viram por mais conveniente me colocar numa célula com meninos, né? E eu lembro que quando eu troquei de célula nessa época, pra mim foi outro baque. Porque eu falava, meu Deus, agora são só homens que eu tenho por perto de mim. Isso, tipo assim, eu falava, eu quero ser transformado. E assim, a Bíblia nunca vai dizer que uma pessoa tem que largar o jeito de falar, de andar que ela era antes. Ela tem que largar a conduta do pecado, né? Então, os meus trejeitos demorou muito pra eu entender isso, mas não incomodavam a Deus. E nunca vão incomodar. Mas eu sabia que pra pra sociedade. eu precisava. Então eu comecei a imitar os homens, eu comecei a falar como os homens, eu comecei a usar a roupa que eles usavam. Então eu virei um homenzinho, sabe? Então, pra mim foi tipo muito legal, sabe? Eu adorei, porque
como eu era o único menino na outra cela, eu era muito alimentado na boca, assim, com Deus. Então, eu li a Bíblia e tinha um ensino com o meu pastor, assim, direto. Lá não, era todo mundo junto, então eu me senti largado, assim, sabe? Não abandonado, mas tipo assim, bora, corre, agora é você com você, né? Então, tipo, ali eu cresci muito. Isso que eu ia falar, foi uma fase como... Foi como se você tivesse saído do ensino médio pra faculdade. Exatamente. Agora você vai... Eu cresci muito, né? Então, assim, depois que eu passei por essa fase de confessar o pecado, de me libertar do homossexualismo, é claro que, assim, eu acredito que depois que o pecado entra em você, você vai ter que lutar com ele até você morrer. Porque quando a carne morre, o pecado morre com ela. Mas até então a gente mortifica a carne. Então ela não está morta, ela está mortificada. Se a gente alimentar ela, ela volta. Então se um dia eu falar, não quero mais Jesus, está repreendido o nome de Jesus. Mas se um dia eu falar, não quero mais Jesus e voltar para o mundo, o pecado está aqui. A minha carne já está contaminada com ele. Então é todos os dias eu surrando a minha carne. A luta diária, surrando, porque assim, a mesma coisa que um hétero luta, ainda que casado, para não pecar, eu tenho que lutar, porque hoje é pior ainda, gente, porque hoje eu olho pra mulher e consigo pecar com mulher e olho pro homem e consigo é duas lutas, mano. Então, tipo assim, é claro que Deus tá sempre do meu lado, né? Hoje eu vim lendo a Bíblia em Lucas, né? E ele tava contando aquela história de quando Jesus foi na casa de Simão e aquela mulher pecadora, e quando a Bíblia diz pecadora, se a gente olhar o contexto da palavra, era prostituta, veio até Jesus e chorava aos pés de Jesus, e lavava os pés com as lágrimas e limpava com o cabelo, e os fariseus sentados na mesa olhavam para aquela mulher, todo mundo sabia que aquela mulher era uma pecadora, falava assim, meu Deus, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que está tocando no pé dele. E Jesus, que não era nada besta, sabia o que ele estava pensando, falou, Simão Pedro, e contou uma parábola. Havia 2 homens. E deviam os 2 homens para uma mesma pessoa. Um devia 500, vamos dizer, reais, e o outro devia 50 reais. Só que vamos entender mais um pouco do contexto. Um homem devia 500 denários. Um denário era equivalente a um dia de trabalho. Então aquele homem devia, era como se, pensa, num ano, quanto você recebe? Agora multiplica por 2 anos. 2 anos e meio. Ele devia tudo isso para um homem. Sabe? Então era uma dívida que ele provavelmente não ia conseguir pagar, não tão rápido. E o outro era uma dívida muito pequena, tipo assim, ele pagava, tipo assim, ia ali fazer um trabalho e pagava, sabe? Eram dívidas completamente diferentes, sabe? Tipo assim, muito fáceis de se separar, né? Mas Jesus conta, os 2 foram perdoados. Aí ele pergunta, mas quem você acha que vai amar mais aquele Senhor? E aí Simão Pedro falou, eu suponho, né? Porque ele supôs que aquele que tinha a dívida maior vai amar mais. Aí ele falou, exatamente. Aí ele apontou para aquela mulher e falou, essa mulher aqui, desde que eu cheguei, ela não para de beijar os meus pés. Ela não para de lavar os meus pés com as lágrimas e secar com os seus cabelos. Mas desde que eu cheguei na sua casa, você não me cumprimentou com um beijo e nem me deu água para lavar os meus pés. Nossa. Essa mulher fez isso porque ela foi muito perdoada e é por isso que ela muito ama. E o Simão Pedro não foi muito perdoado, então ele não tinha muito o que amar, sabe? Então eu olho para Deus e eu falo, meu Deus, eu fui muito perdoado, sabe? Eu fui muito perdoado. Então, ai gente, como eu falei, o meu pecado, sabe como Paulo fala? Dos pecadores, eu sou o pior. Então se Deus aceitou a mim, Ele vai aceitar qualquer pessoa, sabe? E quando eu entendi isso, eu comecei a buscar Deus de uma forma tão intensa, porque eu fui muito perdoado, então eu muito amo. E todos os dias eu me sentia mais amado e mais perdoado, porque todos os dias eu chegava diante de Deus com pecado e falava, meu Deus, será que você vai me perdoar? E Ele me aceitava. E Ele falava, não só te aceito, como eu quero transformar você para que você seja outra pessoa. Então, tipo assim, a Bíblia diz, venha como estás, mas ela nunca diz pra gente permanecer, muito pelo contrário, ela diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? E eu vou até entrar nesse contexto, tipo, o que Jesus fala depois disso, que é muito importante.
E eu lembro que eu comecei a buscar, como eu falei, eu lia muito a Bíblia. Né? Depois que eu fui batizado no Espírito Santo, eu falei em línguas depois, mas a primeira coisa que eu fiz é tipo assim, eu li a Bíblia, gente, e eu entendia tudo. Eu lembro que eu li a Bíblia assim mais ou menos quase toda em 3 meses. Nossa, gente, foi tipo assim, foi algo de Deus, sabe? E toda essa sua caminhada, seu pai já estava como pastor, já estava pastoreando, ele também estava voando aí, né? E como que foi esse confronto, assim? Como foi para ele entender Então, isso? como eu falei, só eu achava que ninguém sabia, né? Então, tipo, as pessoas evitam uma coisa que elas não querem falar sobre. Então, tipo assim, ninguém nunca sentou comigo e falou, Caleb, eu tenho um problema nessa área, mas todo mundo sabia. Só que ninguém queria falar. Então, quando o meu pai conversou, naquela reunião que o meu pastor chamou, ele tava. Então, tipo assim, ali foi muito para a gente colocar as cartas na mesa e saber o que a gente precisava tratar. Então, meu pai, até hoje, tipo assim, ele nunca sentou comigo e falou, vamos falar sobre esse assunto. Não, porque não foi necessário, né? Porque depois disso, quando eu precisava de ajuda, eu chegava nele e pedia. Entendi. Então, tipo assim, o meu pai foi muito sábio, sabe? Muito sábio como ele tratou, em como ele soube chegar pra mim e falar, Caleb, vamos tratar isso, sabe? Eu contei pra ele outras vezes, por exemplo, quando eu já tive contato com outros meninos, eu nunca beijei na boca, mas eu já tive toque, tipo, molestar, vamos dizer assim. E quando eu contei pra ele, ele falou, olha, eu acho muito homem da sua parte chegar pra mim e contar o que você passou, sabe? Então, o meu pai sempre foi muito sábio, acho que essa é a palavra certa, sabe? Muito inteligente em como agir com essa situação. Eu nunca me senti assim, meu pai não vai me aceitar. Ainda que não seja um assunto gostoso, tipo assim, não, vamos falar disso, né? Tipo, hoje eu falo porque eu sou curado. Entendi. Mas demorou muito tempo pra eu conseguir. Você mesmo não queria, né? Era muito chato, gente. Hoje, tipo assim, Deus colocou no meu coração, eu gosto daquele versículo que Paulo fala assim, será que por acaso agora eu estou buscando a aprovação dos homens? Se eu estiver buscando aprovações do homem, eu não sou mais um discípulo de Cristo. E eu coloquei isso no meu coração e eu digo, será que eu estou procurando a aprovação do homem? Porque ainda que um pastor não me aceite, Deus já me aceitou. Então, deixa ele lá. Eu sei quem eu sou, eu sei qual é a identidade que Deus diz sobre mim na palavra. Sabe? Eu sei que é isso que eu vou me apegar. Então é isso que eu vivo, é para isso que eu vivo, né? E aí eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a ter muito entendimento. Aí eu passei a ser uma referência na igreja, sabe? Uma referência da pessoa que, tipo assim, você quer saber alguma coisa da Bíblia? Pergunta pro Caleb. Porque ele colocou isso em mim, sabe? Eu acredito que já tinha um desejo, sim, né? E esse desejo ele foi, acho que ele foi aprimorado, isso. né? A Bíblia diz em Efésios que Deus entregou 5 ministérios para a igreja para a edificação dos santos, né? Ele diz lá apóstolos, profetas, mestres, missionários e pastores. E eu acredito que Deus colocou em mim esse chamado de mestre do conhecimento da palavra de Deus, para que eu possa chegar em alguém e falar, o que você tem dúvida? Eu te ensino, sabe? E eu comecei a crescer e buscar saber mais sobre isso para que o reino de Deus pudesse crescer, né? E eu comecei a sair para evangelizar, gente. Eu acredito que eu tenho esse chamado de evangelístico e mestre, sabe? Daquele que chega... E eu evangelizo muito cristão, tipo, desviado. Porque ele chega para mim e fala, eu não concordo com tal coisa. Eu falo, não, tá errado. Você não concorda porque tá errado mesmo. Ensina a coisa certa, sabe? Então eu fui crescendo nesse entendimento, né? Nunca me desviei. Depois que eu me converti, eu sabia muito bem o que eu queria, né? Muitos da minha família desviaram, tipo assim, foram pro mundo e aquilo não me incentivava, muito pelo contrário. Eu lembro que meu irmão assista isso com muita sabedoria, mas eu vou contar uma coisa que ele fez. Uma vez ele desviou e aí ele chegou em mim assim, eu tinha acabado de me converter, assim, tava firme. E ele falou assim, eu já tive esse fogo aí que você sentiu, mas um dia vai passar, porque passou pra mim. Aquilo me deu uma raiva. Eu falei, e tipo, não me desanimou, mas eu falei, vou mostrar pra ele que não vai acabar, que o fogo que tem em mim é diferente, sabe? E isso só me empurrava, sabe? E hoje, graças a Deus, ele tá aí firme com a gente, todo mundo seguindo Jesus. Mas eu pude, sabe, graças a Deus, não por mim, nem pra minha glória, mas pra glória de Deus, porque foi ele que me segurou ali, porque se dependesse de mim, né? Eu tava longe. Mas foi ele que me segurou ali pra dizer que é possível, sabe? Que não existe pecado
que Deus não perdoe, não existe pessoa que Deus não transforme. Porque como eu falei, se Deus me amou, me perdoou e me transformou na pessoa que eu sou hoje, o que Ele não pode fazer com você, sabe? Porque, igual eu falar, o meu pecado é pior do que o seu. Talvez não seja, mas para mim é, sabe? Então, que é seu, né? É, porque é meu. Então, eu sei o que... Tipo assim, eu não sei pra vocês. É o espinho na carne. Né? Exatamente. É o espinho na carne. Tipo assim, como Paulo fala, eu orei 3 vezes para Deus tirar de mim. E Deus não tirou. E ele falou, a minha graça te basta. Então, ainda que, é claro que eu vou lutar contra o pecado todos os dias da minha vida, mas se um dia um sentimento surgir no meu coração, eu vou lutar contra ele. Porque eu sei que a graça de Deus me basta. Então, eu tenho perdão, mas eu tenho também que lutar contra isso. Porque se eu não matar isso, isso vai me matar. Sim. Entende? E o que eu ia falar é assim, eu não sei pra vocês o quão sofrimento vocês olham para Cristo na cruz. Quanto sofrimento vocês veem Cristo passando na cruz. Mas quando eu olho o que Cristo passou na cruz, eu falo, se Ele morreu o que eu tinha que morrer, se Ele sofreu o que eu tinha que sofrer, Ele sofreu muito. Ele sofreu muito. Então eu sei, tipo assim, que tudo que eu tinha que pagar já foi pago, sabe? Já foi pago, né? E hoje o que eu prego, né? Qual é a mensagem? Como eu falei, Deus diz, venha como você está, mas negue-se a si mesmo, né? E Jesus, ele conta uma parábola quando ele conta essa história, né? Muitas pessoas usam para outros contextos, né? Porque encaixa muito bem, mas ele diz assim, quando um homem se assenta para construir uma torre, ele não tem primeiro que analisar se tudo que ele tem não é suficiente para construir a torre, para que as pessoas não passem e olhem a torre sem ter terminado e falem, olha, o homem começou e não terminou. Ou um chefe de exército com um exército de 1000 homens não sente e analisa se consegue vencer um exército de 10.000 e se não consegue, manda um acordo de paz para que não perca a guerra. Mas por que Jesus estava contando isso? Antes ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que ele diz isso? Porque ele fala, antes de você se converter, veja se é isso mesmo que você quer, sente e veja, será que eu tenho capacidade, eu tenho mesmo desejo para construir isso e terminar? Porque a Bíblia é repleta de coisas que diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de ser o meu discípulo. Ou quando Paulo fala assim, aqueles que uma vez foram iluminados pelo Espírito e voltam atrás, é quase impossível que voltem ao caminho do Senhor. Então, a mensagem que eu digo é, o Evangelho é maravilhoso, sabe? O que Deus tem para nós é incrível, é maravilhoso, mas se você quer isso, vai de cabeça, sabe? Porque uma vez você aceitando Jesus e Jesus transforma a sua vida, você não pode voltar para trás, sabe? Ele vai transformar a sua vida, ele vai fazer o Evangelho brotar em você. Ele vai fazer você crescer, ele vai te ensinar, mas se você voltar para trás, ele não vai te aceitar, sabe? É muito pesado essa palavra, mas esse é o Evangelho, porque a Bíblia diz, né? Eu gosto muito das parábolas que Jesus conta sobre a vinda de Cristo, né? Ele fala, a volta de Cristo é como um senhor que vai e deixa um servo cuidando da casa. E quando ele volta, ele pode encontrar esse servo trabalhando ou esse servo dormindo. Então vamos supor que esse servo tenha sido bom durante toda a sua caminhada. Mas na volta do seu senhor, ele estava dormindo e batendo nos servos. O que vai ser considerado não é tudo que ele fez, é o que ele estava fazendo no momento, na volta. Então, o que é considerado não é a sua justiça da sua vida, mas o que você está fazendo hoje, sabe? O que você está vivendo hoje? Porque tudo que eu falei aqui é lindo, a transformação de Deus, mas eu quero manter isso guardado no meu coração até a volta de Cristo e pregar, e como Paulo fala, esmurrando a minha carne, para que depois de ter pregado para tantas pessoas, eu mesmo não venha a ser condenado. Sabe? E hoje você evangeliza, como você falou, com certeza. Né? Mas você teve já oportunidades de pregar, você vê que também é um chamado? Eu amo, gente. Eu nunca preguei, né? Tipo assim, eu já ministrei na minha igreja para jovens, né? Mas pouquíssimas vezes. Mas eu amo. E eu acho assim que Deus, eu tenho muitas palavras que Deus vai me mandar para pregar e eu quero, sabe? Porque todos os dias eu me preparo para isso. Como Paulo diz para Timóteo, esteja sempre preparado.
a tempo e a fora de tempo. Esteja sempre pronto para falar qual é o motivo da fé que você professa. Então, eu tenho no meu coração que se alguém perguntar por que você é crente, eu tenho aqui tudo prontinho. Porque um dia ele mandou estar pronto, sabe? É isso que eu quero, sabe? Que bênção. Infelizmente, a gente tem um tempo aí, você está convidado a voltar novamente aí, né? Foi uma bênção. Nós vamos ter um evento aí, vamos ver se a gente convida. Pode chamar, gente. Caleb, né? Então, eu vi assim também, bem breve, assim, no seu Instagram, você louva também? Louvo, eu toco teclado e canto, então é isso que eu faço. Bacana. Que bênção, tá convidado já para o nosso evento aí também. A gente conversa em off, que a gente ainda não falou aí pro pessoal, mas estamos querendo fazer algo diferente aí. E Caleb, só pra gente finalizar, que mensagem que você deixaria para jovens que talvez passaram ou que ainda passam por algo próximo àquilo que você evidenciou aqui? E qual seria uma fuga, ou assim, um conselho, uma orientação que você deixaria? Tipo, olhar para as pessoas, né? Não existe fuga, né? Tipo, muitas vezes eu tentei uma fuga e eu não consegui. E o que eu deixo para vocês é Jesus é o único caminho, sabe? Existe uma verdade e essa verdade liberta. E se um dia você achou que conheceu a verdade, mas se sente preso é porque você não conheceu a verdade. Então a mensagem que eu deixo para você é: busque a Cristo, busque pessoas que foram libertas. Se você realmente quer viver algo com Deus e ser liberto em Deus, busque a Cristo, porque Ele pode salvar a sua vida. E Ele transformou a minha vida. E como eu falei, se eu não fui rejeitado, mas amado e chamado de filho, você também vai ser. Porque Ele ama aqueles... E Jesus disse: eu jamais lançarei fora aqueles que vêm a mim. Então, só se aproxima de Deus e você vai ver. Prove e veja que o Senhor é bom. É isso que eu deixo para vocês. Amém. Muito obrigada por ter vindo. E eu creio que vai ter mais. Com certeza. E é isso aí, pessoal. Inscrevam-se então no nosso canal Cristalizou Cast para que você tenha acesso ao nosso conteúdo. Nós ficamos por aqui, ok? Um beijo e fica na paz. Tchau, tchau. Tchau, gente.